Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente dos Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, no que possa estar acontecendo aí com você, para que de fato eu consiga te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai encontrar todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Muito bem, vamos ao áudio dela que diz assim. Boa noite, André. Gostaria de saber como parar de me preocupar com as coisas que as pessoas pensam sobre mim. Esta é uma das coisas mais comuns e também uma das mais libertadoras quando a gente aprende a virar o jogo. Então, é uma coisa comum eu me preocupar com as coisas que as pessoas pensam sobre mim. Infelizmente, isso aqui é uma coisa comum, mas como eu disse, é super libertador quando eu aprendo a virar o jogo. Então, veja bem, nós nos preocuparmos com o que pensam sobre mim vem de um senso de pertencimento lá dos nossos antepassados, onde isso era importante para a sobrevivência. Era muito importante que eu me sentisse integrado por um grupo, pertencente a um grupo, porque eu ser pertencente a um grupo significava a minha sobrevivência. Então, quando você pega o homem, nossos antepassados, você já imaginou? Eu acho que todo mundo já deve ter parado para pensar um dia, principalmente num dia de frio, você deve ter imaginado o que era o homem lá da época das cavernas, né? Como que sobrevivia, como que ficava a dificuldade. Meu Deus, não tem um fogão, tem um fogão. Então, como que a humanidade conseguiu avançar? Por isso que a população era minúscula e hoje, com toda a evolução, a população aumenta, mas era necessário o grupo. Era necessário que eu estivesse ali. Quando eu estou em grupo, até para eu dormir, se eu estiver em grupo, significa a minha sobrevivência. Porque enquanto nós dormimos, um está em alerta, um está lá vigiando se não está vindo uma onça, se não está vindo um leão. Então, esse senso de pertencimento, ele vem lá dos nossos antepassados. Então, é óbvio que eles precisavam se preocupar em como o outro pensa sobre mim. Porque se eles não me aprovarem, eu vou ser excluído daqui. E ser excluído daqui compromete a minha sobrevivência. Mas isso serviu para os nossos antepassados. Hoje já não serve mais. Então, esse impulso que vem lá dos nossos ancestrais, esse impulso, hoje, na verdade, ele pode representar uma prisão e não uma sobrevivência. E por que uma prisão? Porque você passa a viver para agradar o outro. Eu passo a viver para ser aprovado ou para eu evitar críticas. Bom, agora eu vou falar então de alguns caminhos para você começar a se libertar dessa prisão, porque é uma prisão. O primeiro caminho é você se perguntar por que esta pessoa, ela pensar bem sobre você, qual a importância disso? Qual a relevância disso? Sabe aquelas perguntas óbvias? Essa pessoa realmente me conhece? Ela vai pagar as minhas contas? Essa pessoa tem responsabilidade pelo meu futuro? Muitas vezes não, né? Muitas vezes a resposta para todas essas perguntas, e olha que eu fiz 3 perguntas aqui só. Essa pessoa realmente me conhece? Ela paga minhas contas? Ela tem responsabilidade pelo meu futuro? Olha, essas 3 perguntinhas, muitas vezes a resposta a essas perguntas é não. Essa pessoa não me conhece, ela não paga minhas contas e ela não tem responsabilidade pelo meu futuro. E ainda assim, por que você coloca todo esse peso? Você dá toda essa carga para essa pessoa? Então, muitas vezes, nós damos um peso desproporcional. Outra coisa, se essa pessoa pensa algo negativo sobre mim, por que isso tem que me incomodar? Por que essa pessoa não pode ter uma visão negativa sobre mim? Não, André, porque eu não sou isso aí. Tá, e para quem importa que você não é aquilo ali? Não é você? Quem é essa pessoa para que você não queira que ela tenha essa visão negativa sobre você? Ela é uma pessoa
que amanhã ela vai te contratar? Tá vendo? De alguma maneira, ela é responsável pelo seu futuro. Tá vendo aquelas perguntas que eu fiz anteriormente? Essa é uma pessoa que amanhã pode me contratar, então eu não quero que ela tenha essa visão. Ah, tá, então agora eu posso tentar fazer com que a pessoa tenha uma visão real de quem eu sou. Aí seriam outros 500. Agora, se não for o caso, não é? Ah, então porque a pessoa tem uma visão de que eu sou um cara chato, eu não sou assim. Tá, e aí, eu tenho contato com essa pessoa? Ou essa pessoa é um colega do meu amigo? Então, mas ele falou pro meu colega que eu sou chato, tal, não sei o que. Meu colega falou, não é que você não conhece. Ah, não, eu não vou com a cara dele, ele é chato. Tá, então, e por que que isso tem que te derrubar? Escuta, amanhã, talvez, até pelo contato que você tem com o seu colega, talvez amanhã você tenha contato com essa pessoa. Aí, essa pessoa pode ter uma visão diferente de você. Perceber que você não é chato. Perceber que, né, aquela impressão inicial não é válida. Ou não, ele pode conviver com você e sair com a ideia redobrada. É chato mesmo. E tá tudo bem, porque as pessoas não têm critérios universais. Se fosse assim, universalmente você seria considerado uma pessoa maravilhosa para todo mundo. Isso vai acontecer? Nunca. Presta atenção. Nunca. Por quê? Porque as pessoas possuem critérios distintos. Para a pessoa A, você é uma pessoa agradabilíssima. Por quê? Porque você se afina com os critérios que aquela pessoa tem. A partir dos filtros e dos critérios que aquela pessoa tem, você é considerado uma pessoa maravilhosa. A partir dos filtros e dos critérios que uma outra pessoa tem, você é considerado uma pessoa asquerosa, chata, repugnante. E tá tudo bem. Veja bem, a partir dos filtros que eu, André, carrego, uma pessoa racista, para mim ela é repugnante. Eu não vou querer nem contato com uma pessoa racista. Sabe quando você vai descobrindo pelo jeito de ser e você vai se desapontando e você fala, olha, eu não quero nem contato com essa pessoa? Esse sou eu. Então, a partir dos meus critérios. Agora, a partir dos critérios de um nazista, essa pessoa vai ser maravilhosa. Inclusive, eles vão trocar figurinhas sobre isso. Eles vão tecer aqueles comentários horrorosos próprios dos racistas, eles vão trocar entre eles como se aquilo fosse um poema para o ouvido deles. Então, você está vendo que quando a gente vai entendendo esses princípios básicos, a gente vai virando o jogo. E a opinião do outro, se o outro acha isso sobre mim, se o outro pensa aquilo sobre mim, tá tudo bem. Isso não me diminui. Por exemplo, eu que sou totalmente contra o racismo. Então, esse é o meu discurso, tá vendo? Esse é o meu discurso. Então, de repente, tem um racista assistindo esse vídeo, qual que é a opinião desse racista sobre mim? Ele tem uma visão raivosa sobre mim, tem ódio de mim, ele fica com raiva de mim. Agora, você tá vendo? Qual é a opinião que ele vai passar para os outros sobre mim? A partir disso, da raiva. Então, lógico que ele não vai falar, não, porque ele é contra os racistas, para outra pessoa. Para outra pessoa vai falar, aquele cara lá, imagina, nada a ver. Ele se acha. Ele vai falar outras coisas. Porque ele não pode falar, ele é contra o racismo. Você acha uma pessoa ser contra... Ele não vai falar isso. A não ser que ele esteja falando com alguém que ele sabe que é racista tanto quanto ele. Aí ele vai falar. Mas senão ele vai procurar falar de outras coisas. Agora, você acha que eu, por exemplo, André, vou me reduzir por causa dele? Pelo contrário, eu saber que ele não gosta de mim, embora eu não saiba que é porque ele é racista, mas para mim é considerado, então, na verdade, uma seleção natural. Filho, nós realmente nunca nos afinaríamos. Então, é uma seleção natural. Você para lá e eu para cá. Você segue com essa visão sobre mim e eu sigo aqui tranquilo. Não tem problema você ter essa visão, não. Significa que somos água e óleo. Não nos misturaremos e tá tudo bem. Um outro ponto a ser considerado, você precisa reforçar a sua identidade. Quanto mais eu sei quem eu sou, quais são meus valores, quais são meus princípios, ou seja, eu vou me enraizando em mim mesmo. Isso é o autoconhecimento. Então, quanto mais eu reforço a minha identidade, menos a opinião do outro, ela tem valor sobre mim, ela tem impacto sobre mim. Por quê? Porque o outro tem essa opinião, mas eu
eu estou reforçado na minha própria identidade. Eu estou alicerçado no meu próprio eu. Então, tá, o outro pensa isso sobre mim? Tá, ok. E claro, como eu sempre digo aqui, a gente tem que se exercitar. Então, se eu tenho medo de falar em público, eu tenho que me exercitar, e começando com pequenas coisinhas. Então, amanhã eu tenho que falar lá onde tem 2 pessoas e eu preciso dar a minha opinião. Eu vou me exercitando. Tudo na vida é assim. Então, exercite-se em fazer algumas pequenas rebeldias, vamos colocar entre aspas. Exercite-se. Então, eu me incomodo muito com a opinião do outro. O que eles vão pensar sobre mim? Bom, escuta, amanhã eu vou fazer uma pequena rebeldia. Eu vou pôr uma roupa que eu sempre tive vontade de pôr, mas sempre fiquei pensando no que os outros iam pensar sobre mim. Ah, eu queria tanto usar aquele conjunto, mas eu escutei aquele grupo falar que quem usa um conjunto desse é cafona, é brega, mas eu sempre tive vontade. Coloque. Você não tem vontade? De acordo com a sua visão, aquilo é brega? De acordo com a sua visão, não. Com a visão daquelas pessoas é brega? Tá, mas eu vou pegar e vou colocar. E depois eu tenho que me questionar. Eles falaram, eles deram risada e aquilo me derrubou porque, aliás, muitas vezes a gente tem que entrar no clima. Sabe quando que o bullying funciona na escola, por exemplo? Se os adolescentes soubessem disso, sabe quando que o bullying funciona? Quando a pessoa se incomoda. Veja bem, aqui eu não estou minimizando o bullying. Ele deve ser combatido. Porém, uma das estratégias para você acabar com a graça daquele que pratica o bullying é você entrar na dele. É você mostrar que você não se importou em nada com o que ele falou. É você mostrar que aquilo que ele falou, você deu risada daquilo. Sabe quando o cara vira pro outro e fala, essa sua orelha de abano aí, dumbo. E você vira e fala assim, nossa rapaz, eu com 2 batidas de orelha, eu chego do outro lado do mundo. É óbvio que aqui nós estamos falando de uma situação um tanto quanto simples. O bullying ele é muito mais complexo. Mas eu estou dando só um exemplo para você entender que por vezes a opinião do outro, eu tenho que, na verdade, combatê-la abraçando-a. É óbvio que tudo tem o seu contexto. Aqui eu estou dando exemplo a partir de uma roupa que eu coloquei e que a pessoa considerou cafona. Outra coisa é a pessoa considerar que eu sou um desonesto e eu abraçar a ideia, não, eu sou desonesto mesmo, eu roubei 1 milhão. Então, por exemplo, essas pequenas rebeldias, eu coloquei uma roupa diferente. Deram risada, tiraram sarro e eu vi que eu sobrevivi a isso. Eu morri por causa disso. Eu coloquei a roupa que eu queria. Eu gosto desse estilo. Eu coloquei, tiraram sarro, vai se lascar, eu gosto, eu uso mesmo, amanhã eu vou colocar de novo. Então, isso que eu digo que seria o enfrentamento. E você percebe que você sobreviveu a isso. Então, essa questão da roupa, que é uma questão mais simples, ela vai te dando, e eu estou usando isso como exemplo, mas ela vai te dando força para coisas mais complicadas e mais sérias que a gente tem que enfrentar. E vá praticando a autocompaixão. Então, ao invés de você já ficar, sabe? As pessoas estão rindo de mim. As pessoas estão falando de mim. As pessoas estão me criticando, sabe? Vá pensando, olha, eu me permito ser imperfeito. Eu me permito errar. Eu me permito fazer escolhas erradas. Então, eu escolhi uma roupa que eu gosto. Se eles acham que é cafona, mas se eles acham que é cafona, que é brega e que, portanto, eu estou fazendo escolhas erradas, eu me permito, porque eles também vão fazer escolhas erradas. Aliás, 1000 vezes preferível eu estar sendo considerado cafona, mas estar usando algo que eu gosto, do que muitas vezes eles, porque eles estão ali, aquele grupo que está falando que eu sou cafona, talvez entre eles ali, eles queiram sempre estar falando a mesma linguagem. Porque um quer estar sempre agradando o outro. Então, eles estão sempre falando a mesma linguagem. Será que ali tem personalidades? Ou ali naquele grupo, na verdade, tem pessoas que são muito semelhantes ao ser que eu estou querendo deixar de ser? Será que ali naquele grupo não tem pessoas que, na verdade, estão sempre pensando no que o outro vão dizer e estão sempre querendo agradar o grupo? A exemplo dos nossos ancestrais? Será que, na verdade, nesse exercício que eu estou fazendo, eu não estou sendo muito mais honesto comigo do que eles estão sendo honestos ali? Então, são esses exercícios racionais que vão nos libertando. Vá pensando sobre isso. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos.
Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.